Oi, pessoal. Nosso vídeo desta terça é sobre artigo empírico ou artigo teórico empírico. Então, trouxe no primeiro momento aqui umas explicações que eu considero importante para vocês entenderem um assunto. Depois, eu vou mostrar três exemplos desse tipo de artigo para que a gente possa ver na prática como ele é feito. E aí, pessoal, vamos entrar aqui logo no nosso primeiro ponto, né? Aqui é você entender que o artigo empírico ele é diferente de um artigo teórico. Por que isso? Porque o artigo teórico, ele não envolve coleta de dados, ele vai discutir teorias. Então, ele é o tipo do artigo com discussão puramente teórica. O que você vai fazer aqui no artigo teórico é revisar teorias, por exemplo, para dar origem a uma nova teoria, né? Então, o que é que eu faço nesse tipo de artigo? Eu vou construir ou reconstruir teorias. Quando você vai olhar um artigo empírico, então você já vai notar a diferença. Por quê? Você vai achar diferente. Porque no artigo empírico ele tem coleta de dados. E aí essa coleta, ela pode ser ou não com seres humanos. Então a gente vai ver aqui uns exemplos que não foi, o artigo não foi desenvolvido com coleta de seres humanos, né? Então, a grande diferença do artigo empírico para o artigo teórico é essa questão aqui, exatamente da coleta de dados. Então, o artigo empírico ele vai ter método. Ele tem uma seção de método escrita. Então, quando você pega um artigo que você vê que ele tem lá uma seção explicando como foi o método, então você já sabe que ali é um artigo empírico. E aí, como a pesquisa empírica ela vai coletar dados, né, então ela vai estudar casos concretos, mostrando o alcance de uma determinada teoria. Então, antes de você coletar os dados, antes de você chegar aqui nos resultados, você vai escrever uma parte teórica, que geralmente é o referencial teórico do trabalho. Agora, às vezes, não tem aquela parte separada do referencial teórico. Às vezes, a própria teoria ela é apresentada na introdução do trabalho. Então, por isso que a gente chama desse tipo de artigo, né, que o artigo empírico, a gente chama também teórico empírico. Por quê? Porque não é só uma coleta de dados que você faz no trabalho. Você escreve também essa parte teórica. Então, essa parte empírica da coleta, ela não é independente. A parte teórica precisa existir. Então, a gente vai ver aqui em todos os trabalhos que primeiro os autores vão escrever sobre a teoria e depois eles vão trazer o resultado que eles coletaram, né? Então, por isso que o nome realmente correto desse tipo de artigo é artigo teórico empírico, né? Os dados que você vai analisar, eles vão dar uma sustentação à teoria já elaborada, que é a teoria que você tratou no trabalho anteriormente. E aí, um outro ponto aqui que a gente pode destacar desse tipo de artigo é que é uma abordagem metodológica muito utilizada em trabalhos, tanto trabalho acadêmico como trabalho de conclusão de curso, né? Que pode ser um artigo científico, pode ser uma monografia, pode ser uma dissertação, pode ser uma tese. Então, a maior parte desses trabalhos de conclusão de curso são todos artigos, né, teórico-empírico. E aí, pessoal, essa pesquisa, ela tem uma utilidade muito grande em todas as áreas, né? Pesquisas que querem compreender, por exemplo, característica das pessoas, de organização, de grupo. Então, ali na introdução do seu trabalho, você vai definir um objetivo de estudo, né? E a sua pesquisa todinha vai ser desenvolvida para quê? Para atender aquele objetivo que está lá na introdução do seu trabalho. E aí você pode estar se perguntando, como é que eu vou saber se o meu estudo ele vai ser teórico ou vai ser empírico, né? Então essa definição vai depender muito do objetivo do seu trabalho. Se você vai investigar, por exemplo, dados ou fatos, e aí você vai atrás das evidências concretas e verificáveis, ou seja, eu vou precisar coletar dados e tudo para poder escrever os resultados do meu trabalho, então esse artigo vai ser empírico, né? Porque você vai precisar coletar os dados para você poder escrever. Então, se ele não vai fazer isso, ele vai especialmente discutir teorias, né, para você tentar reconstruir uma teoria. Então, um trabalho assim altamente complexo. O trabalho teórico ele é complexo, né? Então, assim é um trabalho muito minucioso. Você ir revisitar teorias para construir uma nova teoria ou reconstruir aquela teoria já existente, né? Então, se o objetivo do trabalho é esse, então realmente ele vai ser apenas um trabalho teórico. E aí aqui eu coloquei os passos da pesquisa empírica, né? Ou como a gente estava dizendo aqui, pesquisa teórica empírica, ao mesmo tempo, né? Como a gente viu, a gente não tem como separar, né, uma da outra, então ela é teórica empírica. Então, você vai primeiro definir o objeto de investigação, certo? Depois você vai buscar a teoria, que aí você vai trazer vários autores, como a gente vai ver aqui nos exemplos. Se o seu trabalho for quantitativo, então certamente você vai fazer a criação de uma hipótese,
hipótese, né, então o trabalho sendo qualitativo, ele não tem necessidade de hipótese, mas ele sendo quantitativo é importante, tá certo? Então a abordagem, desse trabalho, do trabalho teórico empírico, ele pode ser tanto qualitativo como quantitativo, ou mesmo a combinação entre eles, né, porque a gente vê alguns artigos também que ele é multimétodo, então ele faz uma parte qualitativa e faz uma parte quantitativa. Se você tem dúvidas sobre o que é um trabalho qualitativo ou um trabalho quantitativo, que pode ser o tipo, né, aqui do seu trabalho, tá certo? Que você vai desenvolver, eu vou deixar sinalizado aqui em cima um vídeo que eu fiz, né, explicando esses 2 para que você possa essas 2 abordagens, né, para que você possa ver onde o seu trabalho se encaixa, né. E aí eu mostro a diferença e alguns exemplos. E aí depois, pessoal, da criação da hipótese, né, se tiver, que ela vem aqui logo na teoria, você vai trazer o procedimento metodológico, então como eu falei, a diferença entre a pesquisa teórico-empírica da simplesmente teórica, né, é a questão realmente do método. Então essa pesquisa teórica empírica, né, ela tem método, né, então a gente sempre vê aquela seçãozinha do método separado. E aí depois na sequência, vai ocorrer a análise dos dados, né, que aí aqui a gente vai fazer a análise e a discussão dos dados, né, comparando com a teoria que você escreveu, e aí por último a gente vai escrever a conclusão. Então agora vamos dar uma olhadinha em 3 exemplos que eu trouxe, né, para que vocês possam ver na prática como os autores escrevem esse tipo de pesquisa teórico-empírica. Bom, pessoal, estou aqui com o primeiro exemplo, né? O nosso primeiro exemplo aqui é um estudo de caso, né? Então veja que o tipo de procedimento que os autores utilizaram, mas não tem só estudo de caso. Você pode fazer um estudo de caso, você pode fazer uma pesquisa de campo, você pode fazer um estudo documental, você pode fazer uma pesquisa etnográfica, né? Então tem vários tipos de pesquisa que você pode fazer dentro do campo das pesquisas teórico-empírica. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu trouxe um estudo de caso, então, leitura e compreensão de imagens táteis por estudante cego congênito. Então, um trabalho dessas autoras aqui. Então, quando a gente vai ver o objetivo do trabalho, elas dizem o seguinte: este trabalho se propôs a apreender como os cegos congênitos compreendem imagens a partir de recursos táteis. Então, vamos ver agora como foi que elas fizeram a coleta de dados para escrever esse trabalho. Participou da pesquisa um estudante cego congênito. O caminho metodológico caracterizou-se pela realização de 5 entrevistas. Então, elas desenvolveram 5 entrevistas com ele. Então, perceba que é um trabalho que teve coleta de dados, né? No caso aqui, foi com um estudante cego, mas como eu falei, poderia ter sido analisando documentos de uma organização, poderia ter sido um estudo de campo com várias pessoas, né? A questão é que realmente houve uma coleta de dados, tem método do trabalho. Quando você vai olhando o trabalho aqui, você vai vendo que as autoras, elas trazem a teoria. Então veja que é um trabalho que tem várias citações, né, então elas vão se baseando aqui em obra de outros autores, vão começar a escrever aqui, olha, o referencial teórico, então trazendo vários autores aqui, né, então veja que antes de chegar no resultado, elas trazem essa teoria. Então, que é exatamente a parte da revisão da literatura do trabalho, né, que a gente chama, às vezes, de referencial teórico, fundamentação teórica, né? Então, são vários nomes para que pode ser dada essa sessão onde você traz vários artigos, né, já publicados que falam sobre esse assunto. Depois veja que aqui elas trazem um método, então está aqui realmente a comprovação que esse trabalho é um trabalho empírico, né, ou teórico empírico, como a gente fala que é o nome mais correto para esse tipo de trabalho. Então veja que o resultado, aqui vai explicar o método, e o resultado ele vem aqui na frente. Então o resultado ele só corre, né, você só vai trazer os resultados e fazer uma reflexão depois que você já visitou a teoria. Certo? Por isso que a gente fala, o trabalho puramente empírico, ele não existe. Por quê? Porque ele não é só um trabalho de coleta de dados e análise de dados. Ele também vai ter o confronto com a teoria. Então, quando a gente vem aqui para o segundo exemplo, a gente tem religião no contexto universitário, uma pesquisa entre estudantes de Ciências Sociais e Psicologia, da UFU. Então, está aqui o objetivo do trabalho, definir o perfil religioso, né, desses estudantes, compreender a relação entre esses jovens, que esses jovens estabelecem com a dimensão religiosa ao longo de suas trajetórias acadêmicas. Então, quando você vem, você vai perceber a mesma estrutura. Os autores citando aqui outros autores, né? Então, aqui ele vem com várias citações, ele vai citar e depois ele vai falar sobre o método, como foi que eles fizeram esse trabalho aqui com os estudantes, né? Explicar aqui o método
para depois chegar no resultado, né. Então aqui, olha, ele já começa a falar sobre o perfil dos estudantes, né, que eles investigaram aqui, então eles vão colocar que, tantos por cento de estudante de 17 a 24 anos, quer dizer, já estão falando aqui da coleta dos dados, né, como ocorreu essa coleta de dados. Então aqui é uma pesquisa do tipo de levantamento, né, que eles fizeram, tá certo, com vários alunos aqui de uma determinada instituição. Quando a gente vem aqui para o terceiro exemplo, a gente vai ver que é um trabalho que não foi feito com pessoas, é um trabalho documental. Então, documental também é um trabalho teórico e empírico. Então, aqui eles fizeram, os autores, eles fizeram sobre análise de risco das empresas listadas no ISE 2018, da B3, e aí veja que é um trabalho onde eles não investigaram ninguém, eles não fizeram entrevista, eles não aplicaram questionário com ninguém. Eles analisaram documentos dessas empresas, que eles coletaram esses documentos pela internet. Então, esse estudo tem por objetivo analisar se as empresas listadas no Índice de Sustentabilidade Ambiental 2018 da B3 apresentam um risco financeiro diferente em relação ao seu tamanho. Então, para a realização, foi o que eles fizeram: foram analisados 120 demonstrativos financeiros. Então, quer dizer, eles não fizeram entrevista com ninguém, não coletaram com seres humanos. É uma pesquisa documental, mas também é uma pesquisa de análise de dados, de coleta de dados. Então, eles precisaram coletar dados no período aqui de 2013 a 2017 de 24 empresas listadas no índice, excluídas as instituições financeiras. Então, a pesquisa se classifica como descritiva e exploratória quanto aos objetivos, e procedimento é uma pesquisa documental. Então, teve coleta de dados, teve análise de dados, tem aquele passo a passo que a gente mostrou ali. Então, perceba que eles vão trazendo, olha, elementos teóricos da pesquisa, né? Então, eles vão trazendo aqui, olha, várias citações, podem perceber aqui. Então, realmente é a parte teórica, né, do trabalho, e depois eles vão falar do método. Então, tá aqui, olha, elementos metodológicos da pesquisa, vão trazer o método e depois eles vão trazer os resultados, tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Essa diferença de um artigo empírico, tá certo, para um artigo teórico. O nome realmente correto não é só artigo empírico, por mais que ele seja muito utilizado. Mas como a gente viu aqui, o nome correto dele é artigo teórico empírico, certo? Os dois ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima semana.